pentecostal, nem parece bola de neve, amém? Glória a Deus, que bênção, que bom que vocês estão aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, né? Em casa, tomando sorvete, se coloque de pé. Mas nós escolhemos buscar a presença do Senhor. Aquele que nos criou, aquele que nos guarda, o nosso Redentor, amém? Está um pouco alto aqui com eco. Quem está no... Amém, queridos? Abre a Bíblia em Salmos 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Vai colocando o seu coração no Senhor. Aleluia, Deus. Vai esquecendo todos os seus problemas, Sim. todas as suas dificuldades. Em nome de Jesus, Deus. Na verdade, vai se esvaziando. Aleluia. Porque um vaso ele só pode ser cheio quando ele está vazio. Então vá se esvaziando de você mesmo. Ficar pensando no problema aqui não vai adiantar em nada. Busque a face do Senhor, adore ao Senhor, que enquanto nós o buscamos, enquanto nós o adoramos, Ele está lá fora resolvendo o nosso problema, amém? Abra a palavra de Deus em Salmos, já abriram? Salmos 24. Salmo davídico. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a fundou sobre os mares e firmou-a sobre a terra, as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. O versículo 1 diz: o Senhor, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então, amados, você querendo ou não, você é do Senhor. Você concordando ou não, você é do Senhor. Porque é o que diz a palavra dele. Então nós pertencemos ao Senhor. Então, queridos, vamos nesta noite entregar nossa melhor adoração a Ele. Vamos entregar o nosso melhor como se fosse o último culto das nossas vidas. Porque, amados, é menos um culto até a vinda dEle. E este pode ser o último. Porque a palavra diz que o dia, a hora, ninguém sabe. Ele vem como um ladrão. É num piscar de olhos. Então nós temos que fazer o nosso melhor enquanto nós estamos aqui nessa terra. Glorificar o Senhor com todo o nosso coração e entregar a Ele o nosso melhor. Amém? Quem está aí? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, Deus. Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. Nós abrimos as portas dos nossos corações para que entre o Rei da Glória nesta noite. Por isso vem, Senhor, não te detenhas em operar aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, Pai. Faça aquilo que o Senhor já planejou. Venha falar aos nossos corações, venha ministrar as nossas vidas, Pai. Mas nós não estamos aqui para ouvir aquilo que queremos. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Doendo ou não, nós queremos a Tua palavra, porque a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, a Tua palavra ela restaura,
A tua palavra, Senhor, ela salva. Então vem, Espírito Santo, Tu tens extrema liberdade em operar nesta noite. Tu és o nosso maior convidado de honra. Faça o que o Senhor quiser fazer. Opere prodígios e maravilhas, é o que nós te pedimos, Pai. E desde já nós repreendemos toda obra maligna, todo espírito maligno, todo demônio e seus mensageiros. Batam em retirada deste lugar, em nome de Jesus. O único Espírito que tem liberdade de falar, de operar nesta noite, é o Espírito Santo de Deus. E quem não reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós declaramos um culto extraordinário nesta noite, Pai. Tenha liberdade de operar. E se você crer que o Rei da Glória está aqui, dê a sua melhor salva de palmas, dê o melhor júbilo a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai. Profetiza nesta hora, Yahvé, Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Oh, Santo, sentimos, diga, tua glória nesse lugar. Algo grande vai chegar. Eu creio, Deus, se ativa o sobrenatural em nome de Jesus. Sentimos sua glória nesse lugar. Algo grande vai chegar. Se ativa o sobrenatural. Em nome de Jesus nós cremos. Yahvé, Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Nós sentimos a tua presença, Yahvé, Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ele já está aqui, querido. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Você pode declarar: se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Declare com
manifestará. Ele se manifestará. Oh, oh, se manifestará. Nós declaramos o nome do Senhor, Yahvé, Rafa, Elohim, Ele está aqui, Shaddai, Jireh. Nós declaramos Adonai se manifestará. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Diga, vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Nós clamamos. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Senhor. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Vamos, Jesus. Diga bem alto. Desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça.
e com o poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. E Ele vem sobre a crista das ondas, e com o poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. Eu já coloquei, diga, as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, nós estamos te esperando. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Jesus, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Oh, tão lindo, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, pode morar aqui. Santo é o teu nome, Senhor. Diga palavras de adoração a Ele, querido. Abre a tua boca e declara que Ele é santo, que Ele é adorado. Use a sua boca para adorar o nome do Rei, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Santo. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, enche-me.
Tu provês Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-nos, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Clame, clame a Ele. O Senhor tem mais para derramar. Enche-me, Deus. Nós clamamos. Peça ao Senhor para te encher nesta noite. Peça a Ele para te encher nesta noite. Peça. Encha no Senhor. Espírito, Espírito. Aleluia, Santo. Desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Aleluia. Enche do Senhor. Enche-nos. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Queremos nos esvaziar para que o Senhor nos encha. Encha-nos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém, igreja? O Senhor é bom. Tem alguém que nos visita nessa noite? Dá um tchauzinho para a gente conhecer. Glória a Deus. Você que é da casa, estiver perto desses irmãos, dá um abraço, cumprimenta. Vocês são muito bem-vindos. Nós somos a família Bola de Neve. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis se assentar, igreja.
Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou presbítero aqui da casa. Pastor Léo, pastora Selen, estão ali sentadinhos. Temos algum recado? Glória a Deus. Torre de oração, que bênção. Glória a Deus. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, nós temos a torre de oração, ao qual nós oramos pela igreja, oramos pelas famílias, oramos pela nossa cidade, pela nossa nação. Momento único, especial, que o Senhor vem e derrama poderosamente, amém? Então, é só colar, é só chegar e buscar. Buscar-me-eis e me achareis, se buscar de todo o coração. Então, que nós possamos vir às quartas-feiras na torre de oração, amém, igreja? Glória a Deus. Próximo. Células, quem vai em célula aí? Glória a Deus. Para quem não sabe, nós somos uma igreja ao qual nós funcionamos em forma de célula, igreja de 2 asas, os cultos aqui, e nas células também a palavra aos domingos, elas são ministradas nas terças-feiras nos lares. Cada bairro ali tem uma célula, onde tem um líder que acompanha as vidas, um líder que ministra a palavra do domingo, e é onde você tem um momento de comunhão, onde você tira suas dúvidas. Então é só chegar também todas as terças-feiras, às 20 horas, os endereços das células estão ali no balcão do Boas-Vindas, é só colar, é uma bênção. Próximo. E a lojinha, temos a lojinha aqui atrás, onde vendemos Bíblias, livros. Se você quer comprar uma Bíblia, quer abençoar alguém com um livro, uma camiseta, é só chegar ali atrás, a lojinha no final do culto, ela vai estar aberta, amém? E a cantina também após o culto. Não saia, não vá embora tomar um café em outro lugar, tome aqui atrás, fique em comunhão com os irmãos e além de tudo abençoe, né? A Stephanie e a Gabi ali, que fazem com tanto carinho ali, todas as coisas ali, amém, queridos? Próximo. E Bola de Neve Church, sempre uma próxima de você, amém? Queridos, é um momento de continuação à adoração, momento de dízimos e ofertas, amém? Queria chamar aqui o diácono Bruno, que vai estar ministrando a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O momento de dízimo e ofertas também é um momento de adoração a Deus. E também é um momento mais importante, que é o momento onde agradamos ao Senhor, amém? Pode abrir comigo lá Malaquias 3:8. O tema principal de Malaquias fala sobre a infidelidade dos israelitas com Deus e a importância de servir o Deus com todo o coração. E nessa época, o Senhor tinha feito algumas ordenâncias para o povo de Israel, e só que o pessoal não estava cumprindo, e não estavam cumprindo com a palavra, porque o coração deles não estava alinhado com o coração de Deus. E vamos ver o que o Senhor fala ali, né? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. A palavra do Senhor. Todo israelita deveria dar o dízimo, a 10ª parte, né? Para quê? Porque com esse dinheiro, né, ou com essas ofertas, com esse dízimo, era sustentado a casa, era sustentado o sacerdote, era sustentado as pessoas que precisavam. Mas o povo estava preocupado consigo, com as bênçãos deles mesmos, né? Não estava preocupado nem em agradar ao Senhor, né? Então o Senhor veio ali, Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las.
Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor fez um desafio para o povo ali nesse tempo. Se eles quisessem ver a bênção sobre a vida deles, eles teriam que obedecer ao Senhor. Enquanto cuidavam das coisas de si, enquanto eles não ofertavam, enquanto eles não dizimassem na casa do Senhor, o Senhor não vinha com as bênçãos sobre a vida deles. A partir do momento que eles decidissem confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus e abençoá-lo, Deus viria com a prosperidade tamanha que nem caberiam sobre a vida deles, como está escrito ali na palavra, né? Queridos, eu sou a prova disso, sabe, sobre essa palavra, porque assim, como alguns sabem de vocês, eu abri uma empresa há pouco tempo, faz 4 meses. Até esse tempo, eu não era assim fiel, porque eu via como, tem que sobrar para eu poder dar a minha 10ª parte. Só que como eu comecei a trabalhar sou autônomo, eu comecei a entregar nas mãos do Senhor, porque eu tinha que ver o sobrenatural na minha vida. E eu comecei a entregar, e hoje eu posso ver essa palavra sobre a minha vida. Hoje eu posso ver as mãos do Senhor e as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a minha vida. Eu falo isso com toda a convicção, e eu consigo ver, eu consigo sentir a presença de Deus. Eu, às vezes, assim, a gente não é rico, mas a gente não passa por problema e nem por necessidade, porque Ele provê a todo momento. Quando vai faltar alguma coisa, Ele provê. É incrível, é incrível. Então eu falo para a igreja, eu falo, para quem quiser entregar, nas mãos do Senhor esta noite, fizer uma oferta, trazer o dízimo, que vocês possam ser fiéis e que possam entregar para Deus a 10ª parte. E desafiar o Senhor, porque a palavra está escrito, pode me desafiar. Que se você me desafiando, eu vou entregar a bênção sobre a tua vida. Essa palavra é uma palavra para a igreja, é uma palavra para quem entende, quem não é da casa pode ficar muito na paz, E o gasofilácio está aqui na frente, a gente tem o QR Code também ali na plaquinha ali. E eu convido a igreja a vir ofertar na casa do Senhor. Amém? A mão e orar pelas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Pai, por cada coração disposto a entregar a oferta e a dizimar aqui na Tua casa, meu Senhor. Pai, abençoa as mãos que ofertaram, Pai, e as que não ofertaram também, Jesus. Que o Senhor possa vir com o sobrenatural na vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa vir com revelação, Pai. Pai, levanta, Pai, os funcionários, Pai. Levanta os empreendedores, Pai. Levanta, Pai, as pessoas que trabalham, Pai,
as pessoas que trabalham autônomo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com revelação, Pai, e autoridade sobre a vida de cada um, meu Pai. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor vem fazendo nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir com temor e tremor nas mãos de quem manusear essa oferta, esse dinheiro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Convido a diaconisa, a presbítera, Suelen, para vir entregar a palavra. Amém? Amém, igreja. Boa noite. Pastor João, a frase só pela glória nunca fez tanto sentido, só pela graça, nunca fez tanto sentido quanto hoje. Gente, só pela graça. Mas Deus é bom, né? O importante, glória a Deus que nós temos a graça. Imagina se não tivéssemos, né? Como que seria? Para quem não me conhece, meu nome é Suelen, eu sou presbítera aqui dessa casa, junto com meu marido Leandro, que está ali. O Lê já apresentou, né, os nossos pastores. E assim, gente, para quem está mais próximo de mim, assim, sabe que eu gosto de falar bastante, eu gosto de estar com os amigos, mas quando eu tenho que falar assim para tantas pessoas, né? Todo mundo me olhando com essa carinha, assim, eu falei, Senhor, me ajuda. Então vocês, a palavra fala que a gente tem que suportar em amor. Então vocês me suportem em amor essa noite, tá? Mas no sentido de suporte, não de suportar, tá bom? Me ajudem, tá? Deus, Ele já tem falado comigo há algum tempo sobre essa palavra. E vocês estão me ouvindo? É que para mim estava um pouquinho baixinho. E até mesmo algumas situações, né, que a gente vai passando ali na caminhada com Deus. E Deus, Ele vai falando de alguma forma. E Ele foi trazendo algumas situações, foi colocando essa palavra no meu coração. E eu clamo hoje para que no nome de Jesus o nosso coração esteja como uma terra fértil, para que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar, tudo aquilo que o Senhor quer entregar nas nossas vidas, que a gente esteja aqui preparado e que a gente possa dar frutos da porta para fora, de tudo aquilo que o Senhor vem nos tocando. Vamos orar pela palavra? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse momento tão importante a Ti, Senhor. Oh, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, vem falar conosco, Deus. Vem, Senhor, transformando vidas, vem trazendo restauração, vem preparando o nosso coração, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, Pai. Eu clamo nesse momento, Senhor, me diminui por completo, Pai. Tira todo o meu achismo, Senhor, e usa a minha vida, Pai, para falar com tantas outras, Senhor. Eu clamo para que o Senhor fale primeiro comigo, Pai, como o Senhor já vem falado, Deus. Que seja mais uma noite do Teu agir, que seja mais uma noite, Senhor, do sobrenatural que vem de Ti, Pai. Nós consagramos e entregamos a Ti essa palavra, crendo no Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, vocês só levantem aqui, porque vamos ser dinâmicos, tá? Quem aqui, sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida? Quem acredita? E quem acredita que para a gente chegar até essa promessa, a gente vai passar por um caminho que não é tão fácil? Quantas situações difíceis a gente passa até chegar naquilo que o Senhor tem para nós, né? Se fosse para eu dar um título para essa pregação, seria Aceita que dói menos. Então a gente tem que saber aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente passa por umas situações que a gente olha e fala assim, Senhor, socorro, por que eu estou passando por isso? Por que eu sei que a promessa está logo ali, mas parece que o logo ali ao mesmo tempo está tão distante por causa disso tudo que eu estou passando, né? E Deus vem falando muito comigo sobre a história de José. Eu não sei se todos conhecem aqui a história de José do Egito, mas eu vou dar um pano de fundo rapidinho, né? José, ele era o 11º filho de Jacó. Jacó, na velhice dele, né? A Raquel teve José. A palavra diz que Jacó, ele era muito apaixonado por Raquel. Ele esperou 7 anos para poder casar com ela. Aí o pai dela, Labão, acabou meio que enganando ele, deu Lia no lugar de Raquel. Jacó trabalhou mais 7 anos. Olha que amor, hein?
aguardando ela, né? E aí depois, lá na sua velhice, depois dos 7 anos, casou com Raquel e teve José, que foi o 11º filho de Jacó. Por isso, com essa situação toda, Raquel ser a mulher que Jacó amava, a palavra já diz que José era o filho queridinho de Jacó. E isso, de alguma forma, criava nos irmãos dele aqueles ciúmes. Eu brinco assim, eu tenho 3 filhos, e eu falo que como mãe, não existe filho preferido. Porém, como filha, eu acredito que tem. Eu tenho 5, somos em 5 irmãos, então de vez em quando eu falo para minha mãe, tem, assim, a gente até brinca que a minha irmã um pouquinho mais velha é a preferência. A gente fica brincando que minha mãe prefere ela, mas é nada, minha mãe trata todos assim da mesma forma. Só que com os irmãos de José, era assim, primeiro que José, ele era como eu posso dizer, o fofoqueiro da família. Jacó pedia para José assim, vai lá, vê seus irmãos, o que eles estão fazendo, eles estão trabalhando, estão fazendo certinho? Vem e me conta. Então José fazia isso, e até lá, pai, então não, eles falaram que ia trabalhar, mas não estão. Isso já foi criando aquela situação, né? Poxa, o José já é um fofoqueiro, já vai entregar, né, que a gente enganou o pai. E a forma também como Jacó tratava José. Jacó, ele fez uma túnica para José. O pastor já pregou, né, sobre a túnica, até as cores, né, pastor? O senhor falou. E olha como isso ainda mais despertou o ciúme e a raiva dos irmãos de José. Porque esse presente é como se Jacó tivesse dito assim, realmente ele é o meu filho preferido. E isso causou uma discórdia, vamos dizer assim, na família. Então vamos ler para a gente entender um pouquinho melhor, em Gênesis 37. Ô Ju, você põe a Almeida, fazendo um favor? Obrigada. Gênesis 37, do 5 ao 8. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. José, ele tinha uma coisa que Deus falava muito com ele através de sonhos. E José, ele tinha o dom de revelar sonhos. E esse sonho que José teve já foi um pouquinho daquela promessa que Deus tinha para ele. Só que José foi um boquinha aberta. Ele foi lá e contou para os irmãos dele o sonho. Os irmãos dele já tinham ciúmes, já tinham raiva, falou do sonho. Traduzindo esse sonho, José dizia que os irmãos se curvariam para ele. E eu acho que eles falaram, até parece você, já é desse jeito, a gente se curvando para você. E aqui Deus mostra para José aquilo que ele tinha, né? Vamos continuar lá, Ju, do 9. Pode ir para o 9, por favor. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai, acho que ele fez uma ceninha ali com os irmãos, sabe? Imagina, o que você está falando? Só que lá no fundo, no coração, ele sabia que Deus tinha planos para José. Quando Deus deu esse outro sonho, né, para José, os ciúmes deles aumentou, a inveja dos irmãos aumentou. E se a gente parar para pensar, né, quando eu falo assim, aceita que dói menos, a gente já começa vendo os irmãos de José.
se eles tivessem aceitado aquilo que o pai fazia, poxa, ele prefere ali José, ai, deixa, José é um menino, ai, não vamos levar em consideração, ai, deixa José para lá. Mas não, eles queriam se vingar, eles queriam, de alguma forma, fazer com que José sentisse dor, de alguma forma eles queriam, aquela raiva, né, vamos dizer assim, que eles sentiam, eles queriam passar para José. E eles chegaram ao ponto de vender José como escravo. Eles armaram para José, e teve uma vez que eles disseram que iriam trabalhar, né? E Jacó pediu para José ir novamente ver se eles estavam lá trabalhando, cuidando do que eles tinham que fazer. Quando José foi, eles se reuniram, resumidamente, tá, gente? Eles se reuniram e queriam matar José. Só que Rúben, que é um dos irmãos de José, falou, não, a gente não vai matar ele, vamos só dar um susto nele. Então eles pegaram e jogaram ele numa cisterna, que seria, né, um buraco grande ali, jogaram José. Alguns dos irmãos ainda queriam se vingar de uma outra forma. Só que nesse momento estavam passando uns ismaelitas que eram, como posso dizer, uns muambeiros, eu não sei como fala aqui, sabe, que vendiam coisas, tudo. Então o que os irmãos fizeram? A gente não vai matar José, mas vamos vender ele para os ismaelitas. E o que eles fizeram? Eles venderam o irmão. A palavra fala que eles venderam por 20 ciclos de prata. E daí eu fui pesquisar hoje, equivale a R$1.300. É uma sacanagem, né? Fala, poxa vida, vender por 1.300, não dava nem para pedir um valorzinho maior, né? Mas vendeu José por R$1.300. Os ismaelitas levaram José para o Egito, onde José foi comprado por Potifar, que era oficial do faraó. Olha como José passou por todo um processo que a gente vai acompanhar até chegar naquilo que Deus tinha prometido para ele. Quando José chegou na casa de Potifar, Potifar levou ele para trabalhar como mordomo. E aqui que tudo começa, porque José ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi jogado numa cisterna. Qual que era a reação dele? Vamos pensar, gente, qual que era a nossa reação? Eu ia chegar na casa de Potifar e falar, não vou fazer nada. Mesmo que pudesse morrer, sabendo que arrancar a cabeça, né? Eu falo, não vou. Olha o que fizeram comigo, não vou. Mas não, José ele foi fazendo aquilo de melhor que ele tinha. E ele começou a trabalhar, começou a fazer o que ele sabia fazer, começou a ajudar na casa de Potifar. E com isso, Potifar viu que o que ele fazia dava, como eu posso dizer, dava frutos. E colocou ele como mordomo. Ele começou a cuidar de tudo aquilo que Potifar tinha para ele. José, como eu já falei, ele poderia reclamar. Só que pensa, se ele reclamasse, ele iria paralisar. Às vezes a gente passa por situações que a gente fica lá, ó dia, ó vida, ó céus, Senhor, por quê? Ah, Senhor, ajuda. Não, gente, a gente está nessa situação, vamos lá. Senhor, é o seguinte, eu estou passando por essa situação, acredito que é uma permissão do Senhor, mas me ajude a caminhar. Quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente falar, quanto mais, a gente não vai sair do lugar. E às vezes a gente está, uma pessoa que é tanto um trabalho, Deus prepara um emprego. Só que chega lá no emprego, Suelen, mas você não conhece meu chefe. Você não sabe. Eu não sei, mas se você está lá, é porque Deus tem um propósito para que você esteja lá. Entende? Então a gente tem que colocar, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu esteja? Então é aqui que eu vou fazer o meu melhor. Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu caminhe? Então é aqui que eu vou fazer o seu nome ser glorificado. Eu vou dar um testemunhozinho assim muito rapidinho. Há uns anos atrás, né, eu venho de São Paulo, eu trabalhei em uma empresa e eu trabalhava com logística de material promocional. E aí eu trabalhava numa empresa, saí e fui para essa outra. Quando eu entrei nessa empresa, era para eu trabalhar no atendimento. Só que como eu tinha experiência da empresa anterior, eu fazia parte do atendimento, a parte comercial e alguns atendimentozinhos assim de clientes direto, reuniões e tal. Mas eu fazia com o coração grato, fazia tudo que o Senhor me colocou ali para fazer. Um tempo depois entrou uma menina, que ela era amiga de um dos donos, eram 2 sócios.
E ela entrou, porque ela já era amiga deles, tal, enfim. E a gente começou a trabalhar juntos, ela na dela, eu na minha, a gente conversando numa boa. Aí um belo dia a menina do RH me chama. Falou, Su, eu preciso falar contigo, e que não sei o quê. É o seguinte, só porque a fulana lá é amiga do fulano, né, um dos donos, o salário dela aumentou muito, e o teu não. E eu não acho certo isso, e que não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E ela só fazia parte do atendimento, e eu fazia toda a outra parte, como eu já tinha dito, comercial, reuniões com clientes, direto. Eu falei, não, eu vou embora desse lugar, né? Eu lembro que eu liguei pro Leandro e falei, olha que sacanagem que fizeram comigo. Ela ganha muito mais e eu não, e eu que faço muito mais, tal. Daí eu falei, calma, vamos ver, aquela coisa toda, né? Calma, e que não sei o quê. Nisso eu comecei a orar. Falei, Senhor, me ajuda, que eu não sei, eu não vou aguentar fazer um monte de mais coisas que ela, e ela ganha muito mais que eu. Enfim, depois de um tempo, alguns meses, o nosso gerente me chamou para uma reunião, e aí ele falou para mim, ô Su, é o seguinte, eu vou estar saindo da empresa, me desligando da empresa, e eu quero que você assuma o meu lugar. Eu falei, Senhor. E aí, eu virei gerente da minha amiga. Sabe o que eu fiz? Mandei ela embora. Mentira, não mandei não, gente, brincadeira. E aí o meu salário dobrou. Então, depois nós ficamos muito amigas, enfim, aí, lógico, né? Também ela já ganhava menos que eu, fiquei amiga dela. E aí a gente ficou bastante amiga. Então, olha como tudo tem propósito. Se eu tivesse largado lá atrás, quando vieram me falar, como que seria? Será que eu teria ido para o outro cargo? Será que eu teria recebido aquilo que o Senhor tinha para mim? Então foi o quê? Eu aceitei, depois que eu orei, aquilo que Deus tinha para mim naquele momento. Com José foi assim. Ele sabia que tinha que trabalhar para Potifar, ser mordomo, então ele fez o melhor do que ele podia fazer. Põe em Gênesis 39, 3 a 5, Ju, por favor. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha só, Deus abençoou a casa de Potifar através da vida de José. Porque José era um homem temente a Deus, porque José fazia aquilo que Deus tinha para ele. José foi fazer o melhor, não ficou reclamando, não ficou lá de novo, ó dia, ó vida, ó céus. Falou, estou aqui, eu vou fazer o melhor. E olha como tudo que nós fazemos reflete ao nosso redor. A casa de Potifar foi abençoada. E José, ele não estava naquilo que Deus tinha para ele. José estava apenas caminhando rumo ao que Deus tinha. E aí, como nem tudo são flores, né? Sempre tem uma coisinha, sempre tem um enviadinho, né? No caso de José, a gente já está, põe no 7, Ju, 39, 7. José estava fazendo tudo muito bem, caminhando para aquilo que Deus tinha, e aí aparece essa enviada na vida dele. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha quem começou não aceitando a situação. A esposa de Potifar. Ela era uma mulher casada, ela tinha que se colocar no lugarzinho dela.
Mas a palavra fala que José era formoso e ela queria, né, graça com José. Só que José, como sendo um homem temente a Deus, o que ele falou? Ele recusou. O que José poderia fazer se ele não tivesse tão ligado com aquilo que Deus tinha para a vida dele? Ah, eu já tenho tudo aqui mesmo, vou, né, pegar a mulher dele também, já que está tudo aqui, vamos fazer o pacote completo. Mas não, José, com o temor que ele tinha a Deus, ele recusou. Só que quando a gente tem que aceitar aquilo que Deus tem para nós, às vezes também é recusar certas coisas. Então, às vezes a gente acha que tudo quanto vem, quando a gente quer ouvir, né? Ah, isso é de Deus, eu queria tanto, é de Deus. Tem certeza? Entende? Às vezes a gente tem que recusar. Às vezes aquilo que parece ali tão agradável, tão legal, não é aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aí, essa parte assim, eu falei, Jesus, vamos falar com os solteiros. Né, pastor? Vamos lá. Se José, se ele tivesse cedido aos encantos da esposa de Potifar, algo teria dado errado, certo? José sabia, ela não é para mim. Não é ela que Deus tem para mim. Ela era casada, José era solteiro. Se ele pensasse muito com o lado racional dele, ele falava, e aí? Então, quando eu falei que o papo é para o solteiro, é o seguinte, se Deus fala assim, ó, ele não é para você, ela não é para você, então não é, gente. Aceita, que dói menos. É melhor ficar ali sozinho, esperando o tempo certo, aquilo que Deus tem, do que arriscar. Lá vou eu para os meus testemunhos. Conheci uma moça uma vez, ela era de igreja, caminhava na igreja, e ela era muito apaixonada por um rapaz que ele tinha um grupo de samba. Não dá para caminhar junto, eu acho. Nada contra samba, tá? É que não tinha muito a ver ali. Não dava, né? Ai, meu Deus. Só que ela queria. Claro que se Deus tem um propósito, Deus vai unir os propósitos dele. Só que na situação ali, era visível que era um jugo desigual, sabe? Não dava para caminhar junto. E Deus já tinha revelado para ela de várias formas que não era ele que Deus tinha para ela. E ela mesma me contando que teve uma oração que ela falou para Deus assim, ó, Senhor, eu quero ficar com ele e eu pago o preço que for. Eu falei, ou é muito corajosa ou é sem noção, né? Não é fazer uma oração assim? Sério, gente, ela falou. Resumidamente, ela passou pelas piores situações com ele. Eles foram morar juntos, ele saía para tocar, ela ficava de madrugada sozinha, entre traições, ele chegava bêbado, entre tantas outras coisas. Ele viajava para tocar e ela ficava lá só. Será que era isso? Será que ela não forçou uma situação? Ela não aceitou que não era aquilo que Deus tinha para ela. E ela quis forçar uma situação. Depois de um tempo, ela viu que não dava mais, né? E que ela queria voltar para os caminhos do Senhor. Passou um tempo, ela voltou para a igreja, voltou a servir a Deus ali com o coração aberto, tudo. E o que aconteceu? Deus preparou uma bênção para ela. Será que foi preciso ela passar por tudo aquilo? Ou será que não teria sido melhor ela ter aguardado o tempo, aquilo que Deus tinha? Ela não poderia ter parado e pensado assim, ó, não é ele, Deus já falou para mim que não é ele, por que eu vou insistir nisso? Não é? E, então a gente tem que estar atento também para aquilo. Eu estou indo muito rápido? A gente tem que estar atento para aquilo que Deus tem, né? Voltando lá para Potifar. A abençoada não aceitou que José não quis nada com ela. O que ela fez? Tentou mais uma vez. Vamos lá, José. José não queria nada com ela. Teve um dia que ela tentou agarrá-lo e ele saiu correndo. Dessa situação que ele saiu correndo, ela foi segurar ele pelas vestes, as vestes dele acabou ficando na mão dela. E o que ela fez? Ela, para se fazer por vítima, chamou os guardas e falou assim, ó, ele tentou me agarrar e aqui estou segurando aqui as vestes dele para provar. Ela acusou José e mais uma vez a coisa ficou complicada para ele. Porque o que aconteceu? O Potifar se sentiu traído também. Talvez, acho que nem tanto por ela, mas mais por José, né? Porque ele falou, te entregue tudo para você. Você estava cuidando de tudo aquilo que era meu.
E aí, Potifar mandou para prender José. Imagina a cabeça de José. Meu Deus, eu já fui vendido como escravo, agora eu estou aqui na casa, a doida vem falar que eu quase agarrei ela e é mentira, e agora eu vou ser preso por uma coisa que eu nem cometi. E José foi preso. Ele foi caluniado e ele foi para a prisão. Chegou lá na prisão, sabe o que José fez? Cansei. Vou jogar tudo para o alto, não quero servir mais nada, não quero acreditar mais em Deus, não vou fazer mais nada, ó dia, ó vida, ó céus, não quero mais. A gente faria isso, eu acho, também, né? Pelo menos uma revoltinha ia ter. Mas não, José não. Ele falou, estou aqui, eu estou preso, mas eu sei que lá atrás Deus falou que tinha uma promessa para mim. Lá atrás, então eu estou caminhando rumo àquilo que Deus tem para mim. Então tá difícil, tá... Amém. Amém. Então José começou a fazer o quê? O melhor que ele tinha, só que agora na prisão. Como será que dá para a gente fazer alguma coisa boa numa prisão, né? José, ele poderia chegar para os outros presos e falar assim, sabia o que aconteceu? A esposa de Potifar mentiu, eu não sou um coitado, eu não sou um pobre coitado. Às vezes, gente, a gente tem que cuidar com isso. Às vezes a gente quer que as pessoas fiquem lambendo nossas feridas, sabe? Ai, é verdade, né? Você é uma coitadinha mesmo, eu na sua situação, não sei o que eu faria. Não, gente, o pastor no domingo pregou sobre o medo, e ele falou para a gente andar com pessoas que encorajem a gente. Da mesma forma, referente àquela situação do vitimismo, a gente tem que andar com quem vai falar a verdade para a gente. Vai doer, dói, mas é melhor a verdade do que aquela mentirinha e ficar lá, ai, é verdade. Não, gente, vamos amadurecer, sabe? Vamos receber. Doeu ouvir isso? Doeu, mas é para o meu crescimento. Entende? E José, ele fez isso. Lá na prisão ele falou, estou aqui, mas vamos lá. Chegou nos outros presos, ó, o que eu posso fazer? Vou ajudar os presos, vou levar uma comidinha para ele, vou ajudar nos ferimentos. Ele fazia tudo, ele cuidava dos outros presos. Olha só, ele estava naquela situação e mesmo assim ele fazia o melhor dele. Sabe aquela história assim, ó, se a vida te der um limão, faça uma limonada? Esse negócio, esse ditadozinho, né? É a pura verdade. Se Deus prometeu pra gente que a gente vai chegar num lugar, né? Se Ele tem o melhor pra gente, vem os limõezinhos ali no meio do caminho, vamos fazendo um suquinho. Vamos indo. Não é fácil, mas vamos. E aí, a palavra também fala, não precisa ler, que até mesmo na prisão, Deus fazia José prosperar. Lembra que José prosperava ali na casa de Potifar? Até mesmo na prisão. Como que uma pessoa prospera na prisão? Como que é isso? Olha como as coisas de Deus são tão loucas, né? Como Deus faz coisas assim sobrenaturais. E José, ele cuidava, como eu já falei, né, dos presos, ajudava a servi-los, tal. Há um tempo depois que José estava lá, chegaram 2 presos. Um era o padeiro-chefe e o outro era o mordomo-chefe. Eles eram funcionários do rei. E eles foram presos porque eles ofenderam o rei e tal, tinha toda essa situação. E José passou a cuidar deles, no sentido de levar comida para eles. Olha só como José, além de tudo, ele ficava atento para a situação de cada um. Ele levava comida, ele cuidava das feridas, e teve um dia que ele chegou para esses 2 presos, e ele reparou que eles estavam com um semblante assim caído, que eles estavam meio tristinhos com tudo. E ele perguntou por que eles estavam chateados. E daí eles falaram que os 2, no mesmo dia, na mesma noite, tiveram um sonho, né? E José, ele tinha uma ligação direta, né, com Deus. Então José, ele conseguia interpretar sonhos. E daí eles falaram que perguntaram para várias pessoas ali, enfim, e que ninguém tinha conseguido entender o que os sonhos dele queriam dizer. E José, ele fala uma coisa que eu achei bem legal. Ele fala assim, ó, porventura não pertence a Deus as interpretações? Me conta o sonho e vamos para cima. Na minha tradução, vamos para cima. Entende? Por quê? Porventura não pertence a Deus as interpretações? Eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho. Deus, ele fala muito, com cada um, ele fala de uma forma. Ele fala com um através de sonhos, com outro usando outras pessoas,
para alguns ele fala como uma voz, cada um ele fala de uma forma, mas ele sempre fala. E comigo, Deus já falou várias vezes através de sonho. Eu já tive algumas experiências onde Deus trouxe os sonhos para mim, até referente a outras pessoas, até com situações comigo mesmo. Só que a gente tem que aprender a discernir também. A caminhada com Deus é isso, é o equilíbrio de tudo. Tem que discernir. Será que esse sonho é de Deus? Será que o Senhor está querendo falar alguma coisa? Será que é a pizza, né, pastor? Será que foi aquela pizza que eu comi antes de dormir? Será que é o inimigo tentando me confundir? E o copeiro-chefe, quando ele chama, eu ia falar Jacó, quando ele chama José, ele começa a contar o sonho dele. De repente, José poderia ter falado para ele, não, filhão, você comeu demais, esse sonho aí, ó, tem nada a ver com nada. Mas José, antes de interpretar o sonho, ele já falou, não pertence a Deus as interpretações? Então, ele já sabia que através da vida dele, Deus iria falar com o copeiro-chefe. E ele conta o sonho de José. Resumidamente, o sonho dele tinha uma videira. Nessa videira tinha 3 ramos a brotar. E aí tinha 3 flores. Os cachos dessas videiras produziam uvas maduras. E ele pegava as uvas e espremia no copo de Faraó. Que sonho bonitinho, né? Vai lá a uvinha bonitinha lá. Ele pegava a uvinha, espremia no copinho de Faraó, na tacinha, né? Acho que era uma taça bem bonitinha, e dava lá para o Faraó. José fala para ele, começa lá, seu sonho é que em 3 dias Faraó te chamará de volta, e você voltará a servir Faraó. O copeiro ficou feliz, né? Falou, meu Deus, eu vou voltar lá a servir Faraó, vou sair daqui da prisão. E daí o padeiro, que foi o outro que também teve o sonho, ficou todo animado. Falou, vixe, se o dele vai voltar para Faraó, eu vou voltar sendo chefe. Vamos que vamos, chefe já era, né? Vai voltar sendo o rei. E aí ele fala do sonho dele para José. Ele fala, então vê o meu sonho aí, José. O meu era, tinham 3 cestos de pães na cabeça, e as aves comiam os pães que estavam no cesto. Olha que coisa estranha, né? Resumindo o sonho, tinha cesto, 3 pães, as aves vinham, comiam os pães. Ficou só esperando a boa nova, né? E José foi e falou, ó, é o seguinte, os 3 cestos são os 3 dias que Faraó vai te chamar. E vai arrancar a sua cabeça. Ó, que coisa, não? É esse sonho. Aí, quando a gente falou ali, ó, a gente tem que saber aquilo que Deus tem para nós. Será que quando Deus quiser usar as nossas vidas, a gente vai falar aquilo realmente que Ele quer que a gente fale? Será? Ou será que a gente não vai querer perder a amizade? Será que eu não vou querer desagradar o meu amigo e vou falar o que ele quer ouvir, mas vou desagradar a Deus? Será que vale a pena isso? Será que é isso que Deus quer de nós? Imagina, olha o temor que José tinha a Deus. Como que ele chega, né, para uma pessoa e fala, ó, você vai morrer. Esse seu sonho é isso, tu vai morrer. Claro que a gente não vai chegar matando todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Também não vai chegar, vai morrer, calma, não. É assim, ó, tá caminhando certinho. Ah, mas eu errei aqui. Calma, a gente vai caminhar. Isso não é legal o que você está fazendo. Isso é legal, entende? Essa é a caminhada com Deus. É a gente ser sincero, é a gente ser verdadeiro, é a gente falar aquilo que Deus quer que a gente fale, é a gente viver aquilo que Deus quer que a gente viva, é a gente caminhando, mesmo com dor, mesmo sofrendo. Senhor, está doendo, mas me ajuda a caminhar. Senhor, está difícil, mas eu quero avançar. Senhor, se eu parar aqui, eu não vou chegar ali. A gente pode ver o pessoal que foi caminhando até a terra prometida. Eles só reclamavam. Tinha nuvem lá de manhã, que fazia sombra. À noite, tinha o fogo para não passar frio. E as roupas, gente, não estragava. Andaram quantos anos? Fala sério, que roupa era essa, né? Não estragava. Andava tanto tempo. E mesmo assim a gente reclamava. A gente não, eles reclamavam. Não, então a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que saber aquilo que o Senhor tem. A gente tem que caminhar direcionado por Deus. E com essa revelação, José fala assim, ó, é o seguinte, quando vocês forem lá falar com o Faraó, lembra de mim. Lembra que eu revelei aí o sonho. Passaram-se os 3 dias e aconteceu
realmente aquilo que José tinha dito que iria acontecer. Qual que era a do copeiro? Vou lembrar de José, meu. O cara acertou. Olha o que ele fez, ele acertou mesmo. Gente, ele nem sequer lembrou de José. Olha José ali de novo, espremendo um limãozinho. De novo. Poxa vida, mas eu revelei o sonho dele. O cara foi liberto, o outro morreu, já não tem mais o que fazer. Mas esse está liberto, ele está lá com o faraó, servindo o faraó. Ele não vai lembrar de mim? Será que ele não está falando que eu estou aqui também sofrendo? Não. Vamos lá em Gênesis 41, Ju, por favor. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, 2 anos, depois que ele revelou o sonho, ele ficou mais 2 anos lá aguentando tudo. Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Ou seja, depois que José revelou, ficou lá mais 2 anos. Será que aí nesses 2 anos ele começou a reclamar? Não. Ele foi para aquilo que o Senhor tinha. Continuou fazendo o que ele foi chamado para fazer. A gente tem que continuar crendo. Tudo tem o tempo do Senhor. Não é fácil, mas tudo tem o tempo dele. Eu acreditava que de alguma forma, José falava assim, ó, não Senhor, vamos lá, mas passaram 2 anos, mas vamos lá. Quando o faraó teve o sonho, ficou assustado com o sonho dele, e mais uma vez ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Pergunta para um, pergunta para outro, e aí o copeiro lembrou dele. Olha só, lembrou agora. Pensa, se fosse José chegou lá e falou, lembrou de mim agora? Também não quero mais. Não quero mais falar contigo. Não, né, gente? Falou, é agora. Foram chamar José, o que José fez? Se arrumou, fez a barba, se vestiu bem, para poder falar com o faraó. E daí a gente vai ler ali em Gênesis 41, 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. O que José falou aqui para ele? O que Deus vai fazer na tua vida, Ele já te revelou através de sonhos. Da mesma forma que Deus tinha revelado a José lá atrás. Deus deu a oportunidade de Faraó se preparar através da vida de José. Olha como ele fazia diferença ali. O sonho de Faraó, para quem não sabe, ele teve um sonho onde ele estava num lugar que tinham 7, resumido, tá? Tinham 7 vacas gordas. E depois tinham mais 7 vacas magras. E as magras comiam as gordas. E José, ele interpretou o sonho dizendo que seriam 7 anos de fartura no Egito, e após esses 7 anos, seriam 7 anos de pobreza, 7 anos de necessidade. Então o faraó, ele fala assim, nossa, tem aqui um homem temente a Deus, um homem que Deus usou e trouxe a revelação do meu sonho, coisa que ninguém tinha conseguido revelar. E o povo do Egito, vocês acham que Deus fez isso com Faraó por causa dele? Não, foi por causa de José, porque o povo do Egito, eles eram muito idólatras, né? Eles têm aquela coisa ali de adorar deuses, uns deuses estranhos, mas José estava ali para fazer a diferença e cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. E Deus se revelou a Faraó através da vida de José, por causa da promessa que ele tinha para José. A promessa que Deus tem para nós, irmãos, ela não se limita a nós. Ela não se limita. Como a gente falou, que da mesma forma que as bênçãos que José tinha ali, alcançou a vida de Potifar, alcançou ali a prisão, as promessas de Deus também. As promessas que Deus tem para nós, vai alcançar quem está ao nosso redor, mas vai alcançar também gerações. A gente tem que estar atento para aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que o Senhor tem, não é para a gente reter. Poxa, eu recebi aqui e aqui vai ficar. Não, aquilo que o Senhor tem para nós é para espalhar, é para passar para outro, é para outro, é para outro, é para vidas serem alcançadas, é para aqueles que têm filhos, é para que nossos filhos vejam aquilo que a gente plantou e colham, entende? A gente tem que saber que tudo que Deus faz na nossa vida é para um todo, é para um corpo, não é só para nós, amém? Amém.
Estou quase caminhando para o fim, hein? Vou começar a pregar agora. Eu queria muito falar isso. eu queria alguma coisa para eu falar assim, ó. Olha para o seu irmão do lado. Mas não deu, mas vamos lá. José interpretou o sonho, Faraó ficou aliviado e José começou a viver aquilo que Deus tinha para ele. Gênesis 41, Ju, 38 ao 41. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Era até o... É isso aí. Volta um para mim, Ju, por favor. 40. Somente no trono eu serei maior que tu. Uau! Faraó. Ele governava lá tudo, ele cuidava de tudo. Ele colocou José para cuidar de tudo no Egito. Um menino que foi vendido como escravo, que foi preso, que foi caluniado, agora é autoridade sobre a terra do Egito. Deus não é um Deus de promessas? Olha aquele sonho lá de José começando a se cumprir, começando a acontecer tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Deus tem alegria em honrar aqueles que persistem, aqueles que não param no caminho, aqueles que não desistem na primeira batalha. A palavra fala que José começou a cuidar das coisas de Faraó aos 30 anos. Quando ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17. Quanta coisa ele não passou nesse processo. Eu não vou fazer a conta porque eu tenho um professor de matemática e se eu errar, um doutor em matemática, né, pastor? E se eu errar, quantos anos ali José passou? Quantos anos, gente? Tudo que ele passou, mas ele persistiu. Quando eu falei ali, ó, tudo tem o tempo do Senhor, tudo tem o tempo do Senhor. Minha irmãzinha, se for para você casar aos 30 anos, vai ser aos 30 anos. Não vou olhar para ninguém. Não vou olhar. Se não for, vai. O Senhor tem o melhor. No tempo do Senhor, Ele tem o melhor. Nos 7 anos de fartura, José juntou todo o mantimento que tinha. Então, ele foi chamado para isso, né? Durante esses 7 anos, ele teria que cuidar de tudo, guardar tudo que tinha lá, para depois, nos 7 anos de fome, ele pudesse alimentar todo o povo do Egito e quem mais precisasse. E os irmãos de José, eles ficaram sabendo que lá no Egito, quando já começou os 7 anos da pobreza, eles ficaram sabendo que lá no Egito estava tendo um cara, né, vamos dizer assim, alguém, um governador, que estava alimentando as pessoas que precisavam. E o que eles fizeram? Eles foram até lá. Gênesis 42, Ju, por favor, do 1 ao 6. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estás aqui olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, olha essa parte, e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Olha o sonho de José ali. Olha só, aquilo que Deus tinha dito para ele que aconteceu, se realizou. A promessa que Deus tinha para José, aconteceu. Os 10 irmãos de José se curvaram perante ele, sem nem saber quem ele era. Como ele estava como governador, ele era uma autoridade naquele lugar. Então eles tinham que se curvar. Quando Deus nos coloca em algum lugar,
Quando Deus nos chama para uma situação, é porque o Senhor quer nos levantar naquele lugar. Deus, Ele... Nossa, aqui já está aí para finalizar, eu fui rápido. Deus, Ele faz tudo com propósito. Tudo. Nada é por acaso. E se a gente parar, pensar, será que José recebeu os irmãos dele? Como que foi a recepção de José com os irmãos, né? Será que quando ele falou, agora vocês vão ver, vão ficar 2 diazinhos sem comer? Não fizeram isso comigo? Estão passando fome? Vão ficar sem comer, só com um pouquinho de água, né? Se tiver uma sede. Não. Ele tem todo um contexto por trás disso, porém José, ele atendeu os irmãos dele. Ele deu o melhor que ele tinha para os irmãos. Ele não se vingou. Ele fez aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele poderia, quando a palavra fala para a gente que a gente tem que dar outra face, é como se José tivesse dado, em outras palavras. Ele poderia muito bem se vingar dos irmãos dele, mas não, ele tratou da forma que ele queria ser tratado. Ele recebeu os irmãos da melhor forma, ele deu comida para os irmãos dele, ele amou os irmãos dele. Os irmãos dele foram, buscaram o pai deles, trouxe Benjamim, que era o irmão caçula de José. E lá, José pôde alimentar a todos. E agora é para finalizar, tá, gente? Para finalizar mesmo. Gênesis 41, dos 50 ao 52. Quando a gente entende aquilo que Deus tem para nós, não são algumas situações que vão roubar a gente do propósito de Deus. Deus, Ele fala muito para a gente confiar naquilo que Ele tem. E para a gente não reclamar. Quando eu falei lá no começo assim, ó, aceita que dói menos, parece até uma brincadeirinha, mas a reclamação, a murmuração, o ai meu Deus, é que não é contigo, só faz a gente paralisar. Eu sei que cada um tem ali o seu problema, cada um tem ali a sua situação para enfrentar, mas se a gente parar e ficar focando naquilo que não está legal, naquilo que não está fazendo a gente caminhar, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que crer que mesmo que está difícil, a gente vai estar caminhando rumo à promessa. Eu brinco com as meninas até na célula também, eu falo, gente, a gente tem que ser igual ao irmão Lázaro, tem que ir passando pela prova dando glória a Deus. A gente tem que confundir o inimigo, sabe? Tá doendo, mas você fica sorrindo. Gente, tá tudo bem. Sabe assim? Tá tudo ótimo, tá uma maravilha. Não, a gente tem que crer na promessa que Deus tem. E o que fez assim José ser show de bola é que antes dos 7 anos de pobreza, José teve 2 filhos. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Olha só, o primeiro filho ele já colocou esse nome. Que coisa, né? Então o coração dele estava em paz, com toda aquela situação que ele tinha passado, com tudo aquilo que tinha acontecido, ele estava em paz. Ele sabia que por mais difícil que tivesse sido, o Senhor estava com ele. E o segundo filho, ele pôs o nome de Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E olha só, lá onde ele também foi vendido como escravo, onde ele ficou mordomo, onde ele foi preso, Deus fez ele crescer. Em todos os momentos, Deus fez ele crescer. E esse finalzinho ali mostra que José, além de ele aceitar aquilo que Deus tinha para ele, ele também perdoou. Ele perdoou os irmãos dele. E o perdão é a chave para muitas portas se abrirem. A gente tem que saber que por mais difícil, o perdão ainda é a melhor arma. Uma vez eu vi uma frase que pede perdão, não quem tem razão, mas quem tem mais maturidade. Então, se a gente tem maturidade para caminhar com Deus, a gente tem maturidade para perdoar. A gente tem maturidade para pedir perdão. E a gente tem maturidade para entender que daquela situação, Deus tem um propósito. Amém? O louvor pode subir. Quando eu estava fazendo
o Senhor estava falando comigo, fazendo essa palavra, e Deus falou muito comigo. Como eu falei para vocês ali no comecinho, Deus fala muito comigo através de sonhos. E como eu já falei, eu tenho 3 filhos. E eu tenho a Pietra e o Benjamin, né? Que são a Pietra mais velha, o Benjamin é o do meio, e agora eu tenho a Antonella. Só que quando a gente morava ainda lá em São Paulo, o Benjamin tinha 2 anos mais ou menos, e eu fiquei grávida do 3º filho. Eu e o Lê, a gente sempre quis, né, ter uma família grande, não sabia a loucura que era, não tinha a mínima noção, sabia de nada, inocente, mas é uma bênção, é bom, mas não é fácil, mas é uma bênção. E quando eu fiquei grávida do 3º filho, Deus me deu o mesmo sonho umas 4 vezes. Quero deixar bem claro que eu não quero ser vítima, nada disso, está repreendido em nome de Jesus. É só para a gente entender que em tudo é propósito do Senhor. E eu sempre sonhava, uma coisa que eu nunca comentei, estou contando agora, pastora, mas Deus me tocou, eu falei, não vou contar, mas vou. Eu sonhava que eu sempre estava numa piscina, eu virava, quando eu voltava a piscina estava vazia. O segundo sonho a mesma coisa, eu via aquela piscina cheia, aquela água linda. Era o tempo de eu me virar e voltar, a piscina estava vazia. E no sonho eu falava, mas por quê? Cadê a água dessa piscina? E isso foi umas 4 vezes. No 4º sonho, não foram dias seguidos, enfim. No 4º sonho, estava eu, minha irmã e uma amiga minha, que era lá de São Paulo. E nós estávamos num lugar e tinha uma piscina. E essa piscina estava bem cheia. E daqui a pouco eu olhava e a piscina estava vazia. E eu falava para minha irmã, mas por que esvaziou? Cadê a água que estava ali? E essa minha amiga estava junto também. Enfim, eu sabia que Deus queria me falar algo com aquele sonho, mas eu não entendi o que Ele queria falar. Passou uns 2 meses, eu estava entrando mais ou menos no 3º mês de gestação, e eu tive um aborto espontâneo. Eu nem imaginei, porque minhas duas primeiras gestações foram totalmente bem tranquilas, então não tinha problema nenhum, achei que não tinha nada. E eu tive esse aborto espontâneo. E no dia que eu tive aborto, Deus me lembrou dos sonhos. A piscina cheia e a piscina vazia. Naquele momento, eu entendi que o Senhor Ele queria falar comigo e já me preparar para uma situação. Só que mesmo assim, eu lutei contra aquilo. Eu não aceitava. E eu falava, meu Deus, mas por que isso? Eu comecei a procurar pecado em mim. Comecei, meu Deus, o que está acontecendo? Que isso e aquilo? Eu comecei a ficar presa naquela situação. Ou seja, eu não estava olhando que mesmo numa situação difícil, Deus tinha outro propósito. Mesmo que a gente não entenda, Ele tem um propósito. E eu comecei a ficar presa naquilo, comecei a me lamentar. E um dia eu tive que ir no hospital, tomar uma injeção e tal. E aí o enfermeiro virou para mim e falou assim, olha, eu lembro que eu chorava muito, enfim, daí ele falou para mim, às vezes você pergunta assim para Deus, ai Senhor, por que comigo? Aí ele falou assim, você tem que perguntar assim, Senhor, por que não comigo? E eu falei, meu Deus, por que não comigo mesmo? Será que eu sou melhor que alguém e eu não aceito isso? Claro, gente, que ninguém quer passar por nenhuma situação assim. Só que foi naquele momento, quando Deus também começou a se revelar para mim, que eu vi, Senhor, passou. Eu poderia estar parada ali até hoje, mas eu sabia que o Senhor tinha promessas. Eu volto a falar, eu não estou menosprezando a dor de ninguém, mas eu vejo situações em que a pessoa se prende àquilo e não olha para aquilo que o Senhor tem. Eu estou parada aqui, está doendo, eu vou ficar aqui. Não, está doendo, mas vai com dor. É igual a gente fala, está com medo? Vai com medo, entende? Mas vai crendo naquilo que o Senhor tem. Depois que nós mudamos para Jaraguá, eu tive um outro sonho, porque o Senhor é uma bênção, né? Ele adora dar esses sonhos para a gente. E nesse sonho, eu não estava grávida, mas eu tinha um outro aborto. E nesse outro aborto, eu via o bebezinho e ela falava assim para mim, fica tranquila, a gente vai se encontrar. E eu falava, uau. E aquele dia que eu acordei, eu falei, eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. E a minha cunhada, ela morava comigo, eu morava aqui. E eu falei assim para ela, Ari, eu tive um sonho, e eu tive outro aborto,
Ela, ai, está repreendido, tá não sei o quê. E dentro de mim eu falava assim, não, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Passou um tempo, eu estava grávida novamente e eu tive mais um aborto. Não, nunca deu nada, nunca teve nenhum problema. Só que no dia que eu tive esse aborto, eu fui ali para o Hospital do Morro e tinha uma moça que estava abortando do primeiro filho. E na hora o Senhor me tocou. E ali a gente começou a conversar. Eu falando para ela de tudo que o Senhor podia fazer. E a gente ali juntas no mesmo quarto, aguardando depois para fazer ultrassom, para ver se tinha expelido tudo. E ali eu sabia que mesmo naquela dor que eu estava sentindo, o Senhor tinha um propósito. E ali Ele me colocou para falar do amor dEle para aquela outra mulher que estava lá. Entende? Passando o tempo, o Senhor usa duas pessoas que a gente ama muito. Eu e meu marido tem uma família que a gente ama muito. Tem o pastor Léo, a pastora Célia e o pastor João. Um belo dia, o pastor Léo falou, né? Leandro, põe a mão na barriga da Suelen. O Senhor está mandando, está dizendo que vai mandar mais um filho para vocês. E a gente, né? Aquele dia ficou todo tal assim, falou, meu Deus. E nada desse filho vir, porque a gente quer que seja no nosso tempo. O pastor João, sem saber, também falou assim, ó, Deus está falando que está mandando mais um filho para vocês. E a gente, agora, o Senhor está mandando. Olha como Deus falou, através de sonho. Mãe, fica tranquila, eu vou te encontrar. O Senhor, Ele sabe de tudo. E passou um tempo, fiquei grávida mais uma vez. Para quem não conhece, hoje eu tenho a Antonella, que é uma bênção de Deus. Ela tem 2 anos, eu brinco que ela é a mais crente lá de casa. Domingo a gente foi embora, daí a gente deixou a Manu e o Arthur em casa. Aí ela, mãe, onde a gente vai? A gente saiu daqui da igreja, tá? Daí a gente deixou eles em casa. Daí ela, mãe, onde a gente vai agora? Eu falei, a gente vai para casa. Eu não quero, eu quero voltar para a igreja. É muito crente essa menina, gente. Ela é uma bênção de Deus. E o Senhor lembrou do quê? Da promessa que Ele tinha para a minha vida. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor tenha falado com vocês. Que no nome de Jesus a gente possa entender que toda dor tem um propósito. Que toda parte difícil, tudo aquilo que a gente enfrenta, é porque o Senhor tem o melhor ali na frente. Amém? Pode apagar? Bom, eu quero falar também com quem está vindo, né? Primeira vez? Eu me perdi aqui, eu não... Quem está vindo aqui pela primeira vez, tá? Você que já veio pela primeira, pela segunda, pela terceira, quarta, mas que ainda não sentiu aquilo de entregar o seu coração para Deus, de falar, Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Senhor, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero caminhar contigo. Então, eu convido você que ainda não fez essa oração, todos agora vão estar com os olhos fechados. Você que não fez essa oração, possa levantar a sua mão, para que o Senhor veja que você está aqui, para que o Senhor saiba que você está confessando que você quer Deus na tua vida, que você quer caminhar com esse Deus que tem o melhor, com esse Deus que em todos os momentos Ele está com a gente, no momento de luta, no momento de paz, no momento de alegria, no momento de tristeza, Ele está conosco. Deus, Ele não nos desampara nunca. Ele não nos abandona nunca. Às vezes a gente tem aquele sentimento de solidão, mas tenha certeza que mesmo com esse sentimento, Ele está ali contigo. Ele é o nosso Pai. Então que você repita comigo essa oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Num ato de fé, Pai. Num ato de fé. Onde eu levanto a minha mão, Senhor, declarando, Pai. Declarando, Pai. Que o Senhor é o meu Deus. Que o Senhor é o meu Deus. Que o Senhor é quem governa a minha vida, Pai. Que o Senhor é quem governa a minha vida.
que não há outro Deus além de Ti. e não há outro Deus além de Ti. Eu entrego, Senhor, tudo que eu tenho a Ti, Eu Pai. entrego, Senhor, tudo que eu tenho a Ti, Pai. E eu clamo, Senhor, E eu clamo, Senhor. me direciona, Pai. Me direciona, Me Pai. guia, Senhor, Me guia, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer de mim. para tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Que seja um novo tempo, Senhor. Que seja um novo tempo, Senhor. E que em todo momento E que em todo momento eu possa sentir a Tua eu presença. possa sentir a Tua presença. Amém. Amém. Eu vou orar agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tenha recebido, Pai, cada um que levantou a mão, Senhor, neste momento. E que no nome de Jesus eles possam sair daqui transformados, Senhor. Transformados, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor. Que seja o Teu agir, Senhor. Que seja um divisor de águas, Pai. Que seja um novo tempo, Espírito Santo de Deus. E que as experiências sobrenaturais contigo os façam querer estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, pois Tu és Deus. Nós Te louvamos, pois Tu és Senhor. E nós declaramos que não há outro além de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós temos aqui a Lu. Ela pode pegar ali o seu endereço e daí ela vai estar passando o endereço da célula mais próximas. Então vocês podem caminhar com a gente com célula. Ela vai estar passando informações ali dos eventos que temos na igreja. Amém? Vale a pena, tá bom, gente? É muito legal caminhar em célula, tá? Bem bacana. E vamos adorar o Senhor, amém?